Olá curioso ou curiosa! Que bom que chegou até este vídeo. Aqui quem fala sou eu, o Eremita Curioso. Venho aqui hoje dividir com você uma história bem interessante e fascinante. Contarei agora para você com riqueza de detalhes tudo sobre a Roma Antiga, um dos berços de nossa cultura ocidental atual. Se acomode bem aí onde você está, e prepare-se para me acompanhar nessa aventura. Logo após a vinhetinha do canal. Olá, já acomodado e atento? Então aproveita, se inscreve no canal. Seu engajamento aqui é muito importante para nós. Então vamos para a história. A Roma Antiga foi uma civilização que surgiu na cidade de Roma, situada na Península Itálica, no século 8 a.C. Inicialmente o território romano era situado ao longo do Mar Mediterrâneo, e posteriormente expandiu-se no seu apogeu já como império para outros continentes como Ásia e África, tornando-se assim o maior império do mundo antigo. Roma tinha o latim como língua oficial, e com relação à religião do povo romano, um fato curioso é que em Roma antes de 392 a.C., a maioria de seus habitantes era politeísta. Mas também foi em Roma que o mundo viu surgir o cristianismo. Sobre a fundação de Roma, pelos cálculos do historiador romano Marcos Terêncio Varro, que levou em conta a lenda de Rômulo e Reno, e partes dos escritos da mitologia grega, ele sugeriu que 753 a.C. foi o ano da fundação de Roma. Mas contradizendo Varro, alguns arqueólogos estimam, porém, que a cidade tenha sido fundada no ano 600 a.C. E tem outros estudiosos na questão que não descartam a hipótese de que Roma foi resultado da fusão de pequenos povoados latinos e sabinos do Palatino. Enfim, de certo mesmo é que o nome Roma veio dos etruscos, um povo de origem desconhecida e que desapareceu ao longo da história, mas deixou rastros fortes de sua cultura, religião e legislação em Roma e posteriormente em toda a sociedade ocidental. Durante os 12 séculos de sua existência, a civilização romana se organizou politicamente e distintamente com 3 formas de governo. Nasceu como uma monarquia, migrou para a república e em seguida, após um golpe do exército, fechou seu ciclo na história como um império. A monarquia romana, ou também conhecida como o Reino de Roma, durou provavelmente de 753 a.C. a 509 a.C. E digo provavelmente, porque o estudo acerca desse período da história romana é extremamente complicado pela ausência de fontes que deem maior embasamento sobre detalhes importantes que apoiem a remontagem histórica deste período. A monarquia romana foi o primeiro sistema político organizado de Roma. O primeiro dos 7 reis que fazem parte da história de Roma é Rômulo, que após assassinar seu irmão gêmeo Reno, marcou os limites sagrados da cidade no Monte Palatino e assim deu início ao seu reinado. Na monarquia de Rômulo instituiu-se que o rei era o chefe administrativo, militar e religioso da cidade, e sua escolha era feita por eleição do Senado. Após a morte do rei, o poder retornava ao Senado, que governava temporariamente até que um novo rei fosse escolhido. O rei Rômulo também foi o responsável por organizar as assembleias romanas que constituiu em dividir os romanos por cúria ou tribos. Depois de 38 anos de reinado, Rômulo desapareceu em um turbilhão durante uma tempestade repentina e violenta, enquanto ele revisava suas tropas no Campus Martius. O segundo rei de Roma foi Numa Pompílio, e ele foi parte do povo sabino, que eram descendentes de uma tribo da região central da Península Itálica. Foi sábio, pacífico e religioso, dedicou-se à elaboração das primeiras leis de Roma, bem como dos primeiros ofícios religiosos da cidade e do primeiro calendário. Ele reinou Roma por 42 anos. Morreu depois dos 80 anos, recordado com afeto pelos romanos por muitas décadas depois de sua morte. E isso se deu principalmente por não ter conduzido Roma para uma guerra. Numa Pompílio soube com sua sabedoria dar um equilíbrio à cidade nascente. Túlio Hostílio foi o terceiro dos reis lendários de Roma.
Através de suas guerras com Alba Longa, Fidene e Veios, territórios vizinhos de Roma, ele foi o responsável pelo primeiro aumento dos domínios romanos fora dos muros de Roma. Foi durante seu reinado que ocorreram vários combates entre representantes de Roma e de Alba Longa. Conta a lenda que ele morreu atingido por um raio como punição por seu orgulho após 32 anos de regência. O quarto rei de Roma foi Anco Márcio, neto de Numa Pompílio e o último de origem sabina. Chegou ao poder após se dirigir à Cúria e os convencer de que ele devia ser eleito rei em lugar dos filhos do falecido rei Túlio, que ainda eram adolescentes. Fez um bom governo, mas foi obrigado a fazer a guerra para defender seu território contra invasões de outros povos. Reinou por 26 anos. O quinto rei da monarquia romana foi Tarquínio Prisco, eleito depois da morte de Anco Márcio. Proveniente de Tarquina, na Etrúria, possuía grande riqueza, oriunda de suas atividades comerciais, considerado por muitos como um rei de vanguarda. Pois em seu governo, reformou as instituições, a administração pública, bem como o exército e aumentou o número de senadores de 100 para 200. Foi ele também quem introduziu em Roma divindades e tradições etruscas. Seu reinado durou 38 anos. Pois o filho mais velho de Anco Márcio, na esperança de obter o trono que considerava usurpado por Tarquínio, organizou um complô e o matou. Porém o plano foi frustrado pela hábil esposa de Tarquínio, Tanáquio, que conseguiu fazer com que o povo romano elegesse Sérvio Túlio, ele que era casado com a filha do falecido rei, e com isto, Tanáquio elegeu o sexto rei de Roma, Sérvio Túlio, e assim continuaria por mais alguns anos a dinastia dos Tarquínios em Roma. Sérvio teve duas filhas. Em seu reinado ele fez erigir a primeira muralha de Roma, proclamou as primeiras leis sociais, e levou Roma à hegemonia na Península Itálica, fazendo-a ingressar na Liga das Sete Colinas, de que participavam quase todas as cidades da Itália Central. Sérvio Túlio casou suas duas filhas com membros da família dos Tarquínios. O reinado de Sérvio Túlio durou 44 anos. Ele foi assassinado na sala do trono de Roma, por um dos seus genros, Lúcio Tarquínio, que decidiu, estimulado por sua esposa Túlia Minor e filha mais velha de Sérvio, a tomar o poder. Lúcio então degola seu sogro e se autoproclama rei de Roma, tornando-se assim o sétimo rei de Roma. Lúcio Tarquínio, conhecido como Tarquínio, o Soberbo, foi o último rei de Roma e o terceiro dos reis Tarquínios. Lúcio inicia seu reinado perseguindo os apoiadores políticos de seu antecessor, seu ex-sogro. Seu governo também confiscou os bens de famílias poderosas e adversárias. Ele ampliou e muito a opressão de seus plebeus com altas taxas de impostos, levando assim boa parte de seu povo a conviver com a fome. Somando todos os fatos já mencionados, Lúcio Tarquínio acabou recebendo o título pelo qual ficou conhecido na história: o Soberbo, equivalente no grego a tirano. Ele governou Roma por 25 anos. Ele foi deposto e morto em 509 a.C. por uma revolta popular. O povo se rebelou contra a dominação cultural etrusca que tomava Roma há séculos, e o caos social gerado pela tirania do rei Tarquínio. Nos meses que se seguiram à queda do rei, o Senado ganhou força como governo e naturalmente Roma transformou-se em república, pondo fim à monarquia romana e determinando a extinção da dinastia etrusca de 244 anos em Roma. A República Romana existiu entre 509 a.C. e 27 a.C. e foi marcada pelo domínio do Senado, que era composto majoritariamente pelos patrícios, estes, descendentes dos chefes tribais que fundaram Roma e formavam a elite financeira de Roma na época. Este período teve como grandes acontecimentos a criação da Constituição Republicana, as melhoras da qualidade de vida dos plebeus, e a grande expansão territorial conseguida por guerras e a profissionalização do exército.
Estas guerras deram muitos lucros aos romanos, principalmente pelo aumento da mão de obra conquistada como espólio de guerra, escravizando os povos derrotados, e estes escravos passaram a integrar cada vez mais os latifúndios dos aristocratas, e o resultado disso foi o enfraquecimento da concorrência por parte dos plebeus nos produtos agrícolas, gerando assim uma queda no poder financeiro dos plebeus. Os plebeus, enfraquecidos ao longo do tempo, tiveram que se desfazer de suas terras, por preços muito baixos para os próprios concorrentes aristocratas, e os mesmos tiveram que rumar para os grandes centros urbanos em busca de empregos e novas oportunidades de vida. Esse êxodo rural também é uma grande marca do período republicano romano, pois o inchaço das grandes cidades veio a acarretar em várias revoltas populares, tanto de plebeus como de populações de escravizados pós-guerras. Entre as revoltas de escravos mais conhecidas, foi aquela liderada por Espartaco em 73 a.C., que reuniu mais de 40.000 ex-escravos. Essas revoltas eram combatidas pelo exército romano, que estava ficando cada vez mais poderoso. Inclusive, a cada batalha vencida, os generais passavam a gozar de mais prestígio frente ao povo, em especial as elites econômicas romanas da época. Além do respeito do povo, os generais tinham grande apreço de seus soldados, que desde as reformas de Mário em 111 a.C. já eram profissionais. Cabia aos generais darem aos soldados que se aposentassem um pedaço de terras, e isso ampliava a lealdade dos soldados com os generais. Muitos generais passaram a lutar entre si em busca do poder. Estas lutas se transformaram em várias guerras civis por toda Roma ao longo deste período histórico. Em 49 a.C., Júlio César, um general vindo da aristocracia romana e que tinha ganhado muito prestígio por ter conquistado a Gália, é impedido pelo Senado de comandar suas tropas. Não satisfeito com a decisão tomada pelo Senado, Júlio César se impõe e toma a cidade de Roma no mesmo ano. Esse fato comprometeu diretamente os destinos da República Romana, dando início ao período de transição para o Império. O período dos generais. Em 49 a.C., Júlio César se autoproclama ditador perpétuo. Ele pretendia governar Roma até o fim da sua existência. Mas ele acabou sendo assassinado em 44 a.C., em plena sede do Senado romano, a mando dos senadores, que acreditavam que com Júlio César fora do caminho eles poderiam ainda salvar a República. Mas o efeito foi contrário. A morte de Júlio César gerou mais crises internas na República, que já dava seus últimos suspiros. Em 31 a.C., Otávio, sobrinho e herdeiro de César, assume o controle. E é nomeado o único general pelo próprio Senado romano. E por isso Otávio ficou reconhecido como o príncipe. E no ano de 27 a.C., Otávio recebe o título de Augusto, do latim significa o venerável, dando início ao período do Império Romano. O Império Romano foi considerada a maior civilização da história do Ocidente. O Império teve a duração de 5 séculos e estendia-se por 3 continentes: Europa, Ásia e África. Politicamente, o poder estava centrado nas mãos de uma pessoa só, o imperador. O Senado ainda era presente, mas sua influência era menor e sua ação era figurativa. Foi no Império que Roma conquistou a maior parte de seu poder e território, pois o exército romano neste período era muito forte e preparado, e possibilitava a Roma conquistar com facilidade os territórios pretendidos. Mas sobre o Império Romano vou te contar todos os detalhes, mas no próximo vídeo aqui no canal. Espero que tenha gostado. Aproveito também para pedir que me ajude, para que minhas histórias cheguem a mais curiosos. E para isso basta se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Eu também deixei para você na descrição aqui do vídeo a lista de alguns livros que contam mais detalhes sobre a história que acabei de contar. Aproveite e compre pelo link. Assim você ajuda este velho eremita curioso a continuar contando suas histórias por aqui. Obrigado e nos vemos por aqui logo mais.